Olá pessoal, tão logo saiu o primeiro laudo do IML a respeito do rapaz que morreu em frente ao Habib's, nós já enchemos a internet de promotores formados pela internet, são juízes formados pela internet, são pessoas que sequer estudaram direito ou criminologia, mas eles têm condição de dar o veredito final a respeito do caso. Antes de mais nada, a gente precisa levar em conta que o IML não faz caso julgado, o IML produz provas para que a acusação consiga mostrar que existe uma coisa que chama nexo causal entre a causa da morte e a ação daquela pessoa que espancou o garoto. Agora vamos raciocinar, gente. Nós estamos numa situação de dois pesos e duas medidas. De um lado, a gente tem o Habib's, que é uma empresa muito rica, que está constantemente anunciando na imprensa brasileira. Eles pagam anúncio de televisão, eles pagam anúncio de jornal, enfim, eles são amigos da mídia. E de outro lado a gente tem uma família pobre que a gente sabe que não vai receber muita atenção da imprensa. Se a gente lembrar o que aconteceu, por exemplo, no caso do goleiro Bruno, então no caso da família Nardoni, em que a imprensa conseguiu fazer a justiça funcionar, a gente vê a importância da imprensa nesses momentos. Mas agora vamos inverter a situação para imaginar como seria se, por exemplo, o Lulinha tivesse um restaurante e o mesmo Lulinha tivesse o caso semelhante, em que os seguranças do restaurante dele espancassem uma criança e essa criança viesse a morrer. O Código Penal brasileiro tem um crime que chama lesão corporal, que pode ser inclusive qualificada pela morte. A lesão corporal, gente, é quando a intenção do agente, ou seja, a intenção da pessoa é bater e não matar. Mas quando acontece a morte, ela é qualificada pela morte. Então, nesse sentido, não interessa, por exemplo, que a causa da morte tenha sido sufocamento por benzeno. Se dentro deste sufocamento, a participação do segurança contribuiu para que a coisa acontecesse. É mais ou menos assim: se esse menino não tivesse tomado pancadas e não tivesse, digamos que, acelerado a respiração para faltar oxigênio, e nesse sentido ele morrer, será que ele teria morrido? A gente vê pessoas consumindo drogas nas ruas o tempo todo e essas pessoas não estão morrendo assim que usam drogas, não. Mas enfim, é para isso que serve a investigação e para isso que serve o processo legal de que o delegado faz um indiciamento e o promotor de justiça processa o criminoso. Agora, continuando o raciocínio, se a gente estivesse falando de um playboy assassinado em frente ao restaurante de uma pessoa perseguida pela mídia, o que ia acontecer agora? O Ministério Público ia correr atrás de provar que existe sim um nexo causal, ou seja, se não fosse a agressão física, aquela criança, ainda que tivesse utilizado drogas, ela não teria morrido. Eu imagino que até você concorda comigo que se você sofre uma certa agressão, a sua aceleração de coração sobe, né? E nesse sentido, a sua respiração fica mais ofegante, a sua capacidade respiratória diminui. Mas enfim, quem tem que provar isso é o Ministério Público através de um processo que normalmente acontece motivado pela imprensa ou motivado pela opinião pública. O que não pode acontecer agora é nós entendermos esse veredito do IML como fim de caso. Afinal de contas, é exatamente isso que eles querem. Agora, a imprensa vai querer dizer que porque o IML falou que a criança morreu por causa-morte benzeno, não tem ligação nenhuma com a agressão corporal. Mas a importância do nexo causal nesse tipo de análise é tão grande que eu gostaria de te chamar para uma reflexão. O que faz uma água ferver, com certeza, é o fogo. Mas será que essa água ferveria se eu não tivesse acendido o fogo? Isso é o nexo causal e é dessa forma que o Ministério Público precisa processar essa empresa pela morte daquela criança. Nós não podemos deixar esse tipo de intolerância crescer no Brasil. Muito obrigado e até mais.